No começo desse anime nós vamos conhecer o protagonista chamado Touta. Ele é apenas um garoto comum do ensino médio. E hoje Touta e seu grupo de amigos estão planejando um ataque furtivo à sua professora chamada Yukihime. Touta e seus amigos faziam aquilo sempre, porém eles não tiveram sucesso como sempre também. E isso porque a professora tinha uma barreira mágica protegendo ela o tempo todo. Ela é tão braba que ela tem o seu próprio ilimitado. E a razão pro Touta estar querendo pegar ela de surpresa é porque se ele conseguir acertar a Yukihime apenas uma vez, então ele e seus amigos poderão ir para a capital e pegar o famoso elevador orbital chamado Heaven's Pillar. E como ele e seus amigos não conseguiram encostar um único dedo em Yukihime sequer uma vez, os amigos do Touta pretendem comprar alguns equipamentos mágicos para ter alguma chance. O problema deles é que uma simples arma mágica na verdade custa mais de 100 mil ienes. E mesmo que eles vendam as suas casas, eles ainda não vão ter dinheiro para comprar uma. Mas como eles e o Touta querem tanto ir para a capital e chegar ao topo da torre, eles não desistem e continuam tentando. E o Touta logo avisa que eles vão ter que treinar muito. Porém, nesse dia o Touta não vai treinar com eles, pois no dia 2 de março completa 2 anos que os pais do Touta tinham partido dessa para um Isekai. E após esse incidente, o Touta também perdeu todas as suas memórias misteriosamente. Mas por acaso do destino ele acabou conhecendo Yukihime, e a sua mestra então o acolheu e agora eles estão morando juntos desde então. E bem, na escola deles a Yukihime é sua professora, mas em sua casa ela assume o papel de irmã mais velha dele. E o Touta também quer aprender magia, porém a Yukihime recusa isso. E sem ter muita escolha, ele tem que confiar apenas em sua esgrima para tentar derrotá-la. E aí no dia seguinte, o grupo do Touta mais uma vez não consegue derrotar a Yukihime. A equipe tá ficando um pouco desmotivada, mas então um professor chamado Tachibana decide ajudá-los, dizendo que queria ajudar eles a encontrar o seu verdadeiro potencial. E assim o cara foi mó bacana, deu varinhas mágicas para a equipe usar, porém como o Touta não tinha nenhuma afinidade com magia, o professor decidiu dar a ele uma pulseira e pediu pro Touta entregar ela para Yukihime. E mais tarde naquele dia ele pensou em como ele entregaria aquela pulseira para a Yukihime, até que de repente a Yukihime simplesmente aparece, deixando Touta todo corado. E aí ele diz pra ela que aquela pulseira é um presente por ela cuidar dele nos últimos 2 anos. E envergonhado então ele corre da cama. E aí no dia seguinte, quando Yukihime estava saindo de uma loja de conveniência com um rosto sorridente, os amigos do Touta usaram a tal magia para emboscá-la. E eles finalmente conseguiram imobilizar a Yukihime com sucesso. E aí nesse momento Tachibana aparece e parabeniza os alunos. Porém logo em seguida ele nocauteia todos eles. E o Tachibana então revela que ele é um caçador de recompensas na verdade. E ele estava 6 meses esperando o momento certo para capturar a Yukihime. E agora com a ajuda daquelas crianças bobas ele estava prestes a conseguir. Ele então ataca Yukihime com espinhos. Ela tenta se proteger com magia, mas os seus poderes foram selados por causa da pulseira. Pois é, o Tachibana realmente pensou em tudo. E o Touta então aparece ali para tentar detê-lo. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, o Tachibana simplesmente corta um dos braços do Touta. E vendo que agora o Touta é totalmente inútil para ele, o Tachibana estava prestes a mandar ele para um Isekai naquele momento. Porém a Yukihime dá um jeito de conseguir proteger o Touta mesmo naquelas condições. E depois disso Yukihime diz pro Touta que ele pode ir para a capital agora. E ela fica feliz com o presente que recebeu dele e agradece ele. E é triste porque ela fala essas palavras do fundo do seu coração. Ela estava feliz por ver que o Touta se importava com ela. E acaba que essa conversa deixa o Tachibana irritado, então ele corta a Yukihime em vários pedaços. O Touta fica furioso por ver a sua professora sofrendo por culpa dele, até que ele próprio é o próximo a ser empalado pelo Tachibana. E o Touta pensou que a sua vida estava prestes a acabar e que ele ia de Isekai. Porém Yukihime diz a Touta para acordar em seguida. E ela explica que há 2 anos ela já havia transformado o Touta em um monstro imortal. Agora, para ele liberar o seu poder adormecido, ele deve beber o sangue dela. E para salvar os seus amigos e vingar a Yukihime, o Touta faz exatamente isso e desperta seus poderes. E com a sua força recém-adquirida, ele consegue derrotar o Tachibana com apenas um golpe. Porém, os novos poderes dele exigem tanto de seu corpo que ele acaba caindo desacordado depois. Em seguida, o Touta acorda e ele mesmo está surpreso por ainda estar vivo. E pensando que finalmente era hora de contar a verdade, a Yukihime explica que o seu verdadeiro nome na verdade é Evangeline. E ela é uma vampira imortal que vive há mais de 700 anos. E quanto às origens do Touta, não era verdade que os pais deles tinham perdido a vida num acidente qualquer. A verdade é que eles tinham perdido a vida nas mãos de alguém. E o último desejo deles, entretanto, era que Yukihime salvasse e cuidasse do Touta. E mesmo agora descobrindo que já tinha na verdade perdido a vida, o Touta tá feliz porque agora ele é imortal, pelo menos. Mas a Yukihime logo avisa ele que ser imortal não é um presente, mas sim uma maldição, pois agora ele vai estar destinado a ver todos que ele ama partindo um por um. Pois é, Frieren vibes aqui. E aí na manhã seguinte o Touta se despede dos seus amigos e parte para a capital. Agora sua jornada realmente começa. E a
caminho da capital, o Touta acaba fazendo uma nova amiga, uma garota loira que tem quase a mesma idade que ele e se chama Kuroumaru. Eles conversam um pouco e a Kuroumaru diz pra ele que está vindo do topo da torre. Ela estava ali porque procurava por alguém e não podia voltar pra casa até encontrar essa pessoa. E a verdade é que a família da Kuroumaru só quer dar um jeito de expulsá-la mesmo. E essa missão foi só um migué pra isso. E logo a garota fica chocada ao ver que o Touta não tem reflexo. Ela até ia perguntar sobre isso, mas a conversa foi adiada quando Yukihime chegou ali com bebidas. E ao ver Yukihime, Kuroumaru detecta imediatamente que ela é o seu alvo. Ela então desembainha sua espada e está pronta pra lutar. E a Kuroumaru então explica que ela é membro do clã Fushigari, um clã de caçadores de criaturas imortais. E ela recebeu a tarefa de acabar com a Yukihime. Porém, isso foi bastante complicado devido ao fato da Yukihime ser uma vampira de alto nível. E antes que Kuroumaru pudesse fazer qualquer coisa, a Yukihime então empala sua mão através do corpo dela. O Touta então repreende a Yukihime por ter acabado com a sua nova amiga. Porém, acontece que ela também é imortal. E depois que ela acorda depois de ter sido empalada, a Kuroumaru esclarece que se ela não conseguir acabar com a Yukihime, ela não vai ser aceita de volta no seu clã. E depois de ouvir a triste história dela, a Yukihime então diverte Kuroumaru dando a ela um obstáculo. E ela então faz o seguinte desafio: se ela conseguir vencer o Touta, então a Yukihime dará a chance de lutar contra ela. E o Touta não quer travar nenhuma batalha sem sentido. Então ele também estabelece a sua própria condição: quem ganhar aquela luta vai poder pedir qualquer coisa para o perdedor. E após a Kuroumaru aceitar essas condições, eles começam a lutar. O Touta começa dando diversos socos em Kuroumaru, porém ela bloqueia e desvia o mesmo número de golpes. Eles estão basicamente iguais em nível de luta. Porém, pensando que poderia acabar com aquilo rapidamente, a Kuroumaru tenta cortar a cabeça do Touta. E bem, ela até consegue, mas infelizmente o Touta apenas recoloca casualmente a sua cabeça no lugar. E ele faz isso muito feliz, com um sorrisão no rosto e com a maior naturalidade do mundo. E depois disso ele volta para o segundo round e golpeia Kuroumaru com tanta força que destrói a calçada. E após essa demonstração de força bruta bizarra do protagonista, ele acaba sendo o vencedor. E sobre o seu pedido de antes, tudo que o Touta quer é que Kuroumaru seja o seu melhor amigo para sempre. E aí mais tarde eles aproveitam as fontes termais. Kuroumaru pensa que agora que não pode vencer Yukihime, porque ele está muito fraco e também a sua família não gosta dele, ele então pede a Yukihime para ser a sua mestra. E a Yukihime aceita aquilo de bom grado. Eles então continuam seu caminho enquanto Touta pergunta a Yukihime por que eles não encontram outros imortais e formam uma equipe. A Kuroumaru acaba também concordando com essa ideia. E ao ouvir aquele papinho, a Yukihime começa a sorrir, porque a ideia do Touta era uma ideia tão familiar para ela como outra pessoa já tinha dito aquilo antes. Mas antes que ela pudesse dizer o nome da pessoa que falou aquilo, de repente uma frota de carros se dirige até eles antes de parar bem na frente dos três. E aí uma garota chamada Karin sai do carro e se ajoelha diante da Yukihime, e ela começa a dar as boas-vindas pra eles. E bem, essa é uma organização de imortais que a Yukihime formou há 20 anos, uma organização chamada Yukeholder, e agora os três estão sendo escoltados juntos até a sede dessa organização, que por acaso fica num local bem próximo à torre para onde o Touta deseja ir. E chegando na sede, o Touta foi informado que existem vários tipos de imortais, e eles julgam os poderes dos imortais pela sua organização em ordem numérica. O nome desse cara de óculos é Makabe, e ele está no número 6, e ao lado deles temos um loiro cabeludo chamado Ameya, que está no número 10, e eles estão nessa organização já faz muitos anos. E mesmo que a Yukeholder tenha sido criada pela Yukihime, ela diz que se o Touta quiser participar dessa organização, ele vai ter que seguir o procedimento padrão como todos. E pelas regras, Touta e Kuroumaru têm que lutar contra um dos números. Eles só precisam aprender um golpe e qualquer tipo de ataque é permitido. Karin rapidamente escolheu lutar contra a Touta, e o Makabe vai lutar contra a Kuroumaru. Touta pensou que seria fácil, mas seu rosto encontrou o chão muito rapidamente. E Karin e Makabe têm habilidades de lutas incríveis. Eles estão na organização há muito tempo, bem que tinha sido dito. E tanto Kuroumaru quanto Touta não conseguem sequer acertá-los. E mais tarde eles estavam então discutindo como passar nesse teste, até que uma empregada que passava na frente deles de repente tropeça e cai por carregar muitas malas. O nome da empregada é Shinobu, e depois de ajudá-la, ela diz a eles que não é uma imortal. Ela é apenas uma humana normal, porém com um pouco de sorte conseguiu trabalhar naquele lugar legal. E querendo ajudar a sua nova amiga, Touta e Kuroumaru começam a carregar algumas caixas para o depósito, quando Touta de repente escuta uma voz chamando por ele. Curioso com aquilo, Touta convence Kuroumaru a ir conferir com ele. E depois de caminhar um pouco, eles chegam a um prédio e encontram um cara bêbado e falante. O nome desse cara bem bêbado é Jinbei. Ele também é membro do clube da Yukihime e está em segundo lugar. Ou
ou seja, ele está logo atrás da Yukihime em nível de poder. E o Jinbei diz a Touta para tentar levantar a espada ali, e se ele puder levantá-la, ela será sua. Touta tenta com todas as suas forças, porém não faz a espada se mexer. E então o Jinbei começa a contar para ele a história daquela espada, e ele diz que muitos tentaram, porém poucos conseguiram mexer nela. Mas então de repente o Touta ouve uma voz novamente, e essa voz diz para ela girar o botão da espada. E depois que ele faz aquilo, ele consegue levantar a espada facilmente. E isso deixa o Jinbei completamente chocado. E o Touta logo entende que aquilo não foi nenhum truque sujo. Na verdade, a espada pode falar com o portador que ela escolher. E bem, como ele é o protagonista desse anime, ela tinha que falar com ele, né? E essa espada é tão especial porque, diferente das outras, o portador pode modificar até mesmo o peso da espada. E quando o Jinbei modifica a espada em até 1000 quilos e a joga de volta para o Touta, ele faz isso parecer easy, porém o Touta não consegue nem mais segurar a espada e é puxado para o chão. O poder que essa espada possui é imenso, diz o Jinbei, e ele então modifica ainda mais o peso da espada. E com apenas um golpe da espada, os dois entendem o poder dela. E o Jinbei então diz ao Touta que agora ele pode não ser capaz de usar 100% daquele poder, mas com treinamento e força de vontade ele com certeza conseguirá dominá-la. E assim o Touta começa o seu treinamento com o Jinbei, e após 7 dias de prática, os dois finalmente decidem repetir o teste. Agora eles estão mais confiantes de que podem passar. Primeiramente veio a revanche de Kuromaru e Makabe, e o Quatro Olhos então elogia Kuromaru por ter melhorado, porém os movimentos dela ainda são fáceis de ler, pelo que ele diz. E depois de pensar um pouco, Kuromaru usa o braço que acabou de ser cortado para então golpear Makabe brutalmente quando ele não esperava. E como resultado dessa estratégia, usando um braço que não estava mais com ela, Kuromaru consegue vencer Makabe. E é quando vemos que o Makabe na verdade é imortal por causa de suas vidas. Calma, pode ficar tranquilo que eu vou explicar. É tipo assim, se ele presumivelmente perdesse a vida, isso apenas tiraria uma das vidas que ele tinha. E naquele momento ele ainda tem 254 vidas restantes. Então é uma imortalidade conforme o estoque que ele tem de vidas. Ele é basicamente o Super Mario. E do lado de Touta ele tem vantagem sobre Karin e estava prestes a acertar o seu ataque quando ele ouve um pedido de ajuda de Shinobu. Ele então interrompe a luta e rapidamente corre até a localização dela. E ele vê que ela estava cercada por monstros. O Touta estava prestes a entrar correndo e atacá-los, porém logo a Karin impede ele de fazer aquilo antes que ele faça algo estúpido. E ela então diz ao Touta que ela irá atrair os monstros enquanto o Touta resgata Shinobu. E felizmente, graças à estratégia da Karin, a situação corre conforme o planejado. E após salvar a Shinobu, Touta volta pro que interessa. Ele aumenta o peso da sua espada em 500 mil. E com isso ele acabou caindo onde Karin e os monstros estavam, e com isso daí ele conseguiu eliminar todos os monstros de uma vez. O menino é simplesmente um gênio. E aí mais tarde Yukihime veio explicar que devia haver um buraco no porão de onde aqueles monstros surgiram. Porém ela também lembra o Touta que ele ainda não conseguiu passar no teste e o dia estava quase acabando. No entanto, ao perceber que o Touta tinha rasgado a sua roupa com o ataque anterior, a Karin então desiste e concorda que o Touta derrotou ela. E depois disso o Touta é finalmente um membro oficial da Yuki Holder. Ele e Kuromaru agora vão viver ali como membros da organização. E aí no dia seguinte Yukihime dá a primeira missão pra eles. E nessa missão eles vão ser supervisionados por Karin. Como eles não têm muita experiência nesses procedimentos, eles são tipo uns genin. E a missão deles era basicamente proteger as crianças de uma igreja nas favelas daqueles que a consideravam um espinho nos olhos. E isso porque visto de fora a cidade é muito bonita, mas por trás dela estão as pessoas más que controlam tudo. E as favelas podem incomodar um pouco algumas pessoas. E a Karin então diz a eles que o bandido deveria estar logo abaixo do penhasco. E aí o Touta, muito emocionado como um bom protagonista, pula dali e pousa em quem ele presumia ser o bandido. Porém ele estava completamente enganado porque um bom protagonista também faz isso. Ele acertou pessoas que também eram membros do Yuki Holder. Depois disso, a Karin duvida que o Touta seja útil naquela missão. Então ela permite que ele e a Kuromaru façam uma queda de braço para decidir quem vai preparar o jantar. E definitivamente esse não é o dia do Touta, porque ele perde até mesmo na queda de braço. Porém temos uma coisa positiva nisso, porque o Touta na verdade é um ótimo cozinheiro. E assim todos na igreja, incluindo os homens que o Touta espancou por engano, também concordam com isso. E até Karin diz a ele que a comida dele é maravilhosa. E agora eles querem que ele se torne o Sanji do grupo e cozinhe todas as refeições. E aí mais tarde, quando não tem mais nada pra fazer, o Touta fica treinando vigorosamente para atingir o passo rápido da habilidade que a Karin ensinou a ele, para que assim ele pudesse ter uma chance contra Kuromaru na queda de braço. E enquanto praticava, ele acidentalmente acorda um cara que estava descansando ali. E vendo as tentativas ridículas do Touta de usar aquela técnica, o cara então corre pra dar um soco em Touta por toda a sua estupidez. E ele então se apresenta como um artista marcial e diz que é mestre nessa técnica. Ele diz ao Touta que o segredo nela são os pés e não a força.
força. E esse cara diz que as pernas só podem ser usadas para caminhar para os outros. Porém, na verdade, para ele é muito mais do que isso. O cara é um especialista em pernas. Ele usa suas pernas para se mover por uma distância enorme sem emitir nenhum ruído, e até mesmo para dar passos rápidos no ar. E para fazer isso, o Touta deve ser fluente no uso das pernas. Ele então faz tudo com as pernas agora, até mesmo cozinhar. E depois de praticar por muitos dias, o Touta agora pode basicamente usar o passo rápido. Mas isso ainda não é rápido o suficiente. E se o Touta quer ser tão rápido quanto aquele cara, ele então precisa dominar o uso das pernas como ele domina o uso das suas mãos. E com a sua vontade, o Touta tenta fazer tudo pelas pernas. Mas antes que o Touta pudesse dominar adequadamente a técnica, de repente um grupo de pessoas quer destruir as favelas. E eles pertencem aos caçadores imortais, assim como Tachibana era. E Kaito, que foi o cara que ensinou o Flash Step ao Touta, na verdade também é um deles. Ele então se transforma em um lobisomem branco, e os 3 caçadores imortais começam a sua caçada. E quando começa a patrulha, vemos que alguns membros do Yuki Holder foram golpeados por alguns fantoches dos caçadores imortais. Touta estava ajudando um garoto chamado Hulk a separar o lixo reciclável quando viu que as favelas estavam sendo desmontadas. Agora os bonecos estão destruindo todas as casas. Felizmente, a Kuromaru chegou na hora certa para salvar Hulk, e ela então informou Touta sobre a situação. Eles pretendem de alguma forma entrar em contato com a sede em busca de ajuda. Porém, os caçadores imortais chegaram. O Kaito então dá uma olhada em Touta e agora ele sabe que ele na verdade é um imortal. Basicamente, ele estava treinando seu inimigo o tempo todo, mas ele pensa que como ele é apenas uma criança, ele não vai dar trabalho. E Kaito nem perdeu tempo para colocar o Touta fora de serviço, perfurando buracos por todo o seu corpo na forma de um crucifixo antes de mandá-lo voar. E ao ver o poder esmagador de Kaito, Kuromaru rapidamente usa uma técnica para criar fogos de artifício na esperança de notificar a sede. Ela tentou usar aquilo como uma espécie de sinalizador. E com Touta inconsciente, Kuromaru teve que lutar contra um lobisomem e um espadachim cego chamado Nagumo. E embora as habilidades regenerativas e de espada de Kuromaru sejam impressionantes, ela não teve chance contra esses caçadores imortais. E antes de expulsar Kuromaru, Kaito agora pretende acabar com os dois. Até que Hulk fica diante dos 2 caçadores imortais mandando eles pararem. Os monstros então aplaudem a bravura dos meninos, porém eles estavam apenas fazendo seu trabalho, eles dizem. E as favelas estão ocupando terras que não são delas. E os proprietários querem recuperar o que é deles por direito. E então é por isso que os proprietários contrataram esses caçadores imortais para expulsar as pessoas e demolir tudo. Kaito estava prestes a derrubar o Hulk quando Touta acorda para defendê-lo. E ele agora tem manoplas pretas nas suas mãos. Touta não tinha certeza como aquilo tinha acontecido, porém ele se sentia muito mais poderoso agora. E ele agora retribui toda a surra que o Kaito tinha dado nele com um único soco tipo do Saitama, que faz ele ir voando em direção ao Nagumo. Porém, por mais poderoso que esse golpe seja, esse golpe só deixa o Kaito mais animado, porque há muito tempo ninguém lhe dava um soco ou machucava ele tanto assim. E enquanto Touta agora conversava com Kuromaru, o Kaito tenta atacá-lo de surpresa, porém ele é logo lançado voando novamente. E depois de lidar com outro caçador imortal, a Karin finalmente chega para apoiar o Touta. Ela diz que vai manter o espadachim cego ocupado, enquanto o Touta se concentra em acabar com Kaito. E depois de rolar uma troca de palavras entre eles, entre aluno e ex-professor, o Touta e o Kaito então começam a se socar. E o Kaito achava que ele ainda tinha uma vantagem na velocidade, porém agora o Touta está muito mais rápido. E embora os movimentos do Touta sejam definitivamente mais rápidos, eles ainda não são o suficiente para derrotar o Kaito. E ele então usa sua técnica secreta para piscar ainda mais rápido que o som. Com essa técnica, Kaito empala sua mão através do Touta, e ele então esmaga o coração dele. Kaito acreditou que aquele golpe tinha acabado com seu antigo discípulo. Entretanto, não foi assim que as coisas aconteceram, porque de repente um par de asas negras começa a crescer no corpo de Touta, que agora sem dificuldade nenhuma corta o braço do Kaito. E não só isso, mas o Touta também pode curar o seu coração esmagado. E vendo isso, o espadachim cego finalmente reconhece o seu poder. Pois é, como o espadachim cego viu isso, eu não sei, mas ele viu. E ele então diz que aquela é uma magia negra que guarda o segredo da imortalidade, e também concede ao seu usuário um poder incrível. Porém, como era de se esperar, um poder tão grande como aquele também tinha um custo elevado. Aquele poder poderia consumir a alma do seu portador. E nesse momento nós temos uma revelação incrível, porque apenas 2 usuários foram registrados com esse poder. Uma dessas pessoas foi uma bruxa conhecida como Dark Evangel, enquanto o segundo foi o próprio discípulo da bruxa, que era o mago mais forte do mundo. E agora Touta, o cara que saiu do colegial, era a terceira pessoa a possuir essa magia, o que significa que ele é basicamente invencível. E o Touta agora com seu poder avassalador é como um demônio imparável. Cedendo às suas emoções negativas, ele quase elimina o Kaito, porém no último segundo ele recupera sua consciência. Ele poderia vencer aquilo facilmente, porém ele não quer lutar assim. E então, após uma grande explosão, a magia negra desaparece e o Touta volta ao normal. E aí, para encerrar a batalha, o Kaito então recomenda uma luta de braço. E ele pensa que vai vencer o Touta, porém através da sua força
força e vontade perfuradas, o Touta vence no final. E as favelas, porém, são uma bagunça completa. E felizmente Yukihime, usando a sua magia de gelo, apaga todos os incêndios por ali. Ela então encontra o espadachim cego que ela já não via há 20 anos. E depois de conversar um pouco, o espadachim cego e o Kaito se despedem deles. E aí mais tarde o Touta pergunta pra Yukihime por que ele tem esse poder secreto. E aí Yukihime explica que porque o Touta foi criado a partir dela, ele herdou esse poder dela. Ou seja, ela era a própria Dark Evangel. E aí poucos dias depois, um membro da organização chamado Sakurami, que tem a habilidade de retornar ao passado, conhece o Touta. E bem, na verdade essa Sakurami, apesar de trazer más notícias, é uma garota loira de óculos bem fofinha. E as más notícias que ela traz é que através do seu poder ela descobriu que o Touta vai ser raptado por Fate, um cara de cabelos brancos que é atualmente o bruxo mais poderoso do mundo. E ela descobriu isso com a sua incrível habilidade de retornar ao passado. E logo entendemos que 80 anos antes, Fate e o avô de Touta, chamado Neji, trabalharam juntos para resolver um incidente em Marte para salvar o mundo. E naquela época Fate era considerado um herói. Porém, após o desaparecimento do avô de Touta, a personalidade de Fate mudou completamente. E ele gradualmente foi se tornando um inimigo da humanidade. E agora vem uma curiosidade rapidinha. Neji que eu estou falando, o avô do Touta, ele tem um anime só dele. Quem quiser que eu faça um recap, deixa um comentário aí porque o anime é bem legal. Mas o nome do anime é Mahou Sensei Nejima. E bom, com a visão do futuro de Sakurami, ela lidera Touta, Aime, Karin e Kuromaru em uma emboscada onde Fate aparecerá. Mas é inesperado que Fate traga os amigos da aldeia de Touta para cá como reféns. E Karin acaba atacando Fate por trás para resgatar os amigos de Touta. Touta então aumenta o peso de sua espada em 500 mil vezes para quebrar a barreira defensiva de Fate. E depois de um tempo lutando, Sakurami teletransporta Fate com sucesso de volta para a sede de Yukihime. E agora Fate enfrenta Yukihime e 4 membros da organização Yukiholder, que ele sabe que vai perder se lutar. Então ao invés disso ele apenas aceita sua derrota. E para recompensar a equipe por seus esforços, e em troca de sua liberação, ele vai responder a qualquer uma das perguntas deles. E o Touta então pergunta ao Fate se a morte dos seus pais foi obra dele. E nesse momento Fate admite que sim, ele tirou as vidas do pai de Touta. E sabendo da verdade, o Touta fica furioso e equipa suas manoplas. Ele quer acabar com Fate imediatamente agora. Porém, de repente, o espírito de Neji, o avô de Touta, aparece. E ele diz que as palavras de Fate não são verdadeiras. Neji estava prestes a contar algo importante a Touta, quando de repente Yukihime ordena que Kuromaru destruísse a ilusão de Neji. Talvez Yukihime queira contar a verdade a Touta sozinha. E aí no dia seguinte, depois de passar por algumas travessuras, Yukihime conta tudo a Touta. E cerca de 20 anos antes, o avô de Touta, Neji, derrotou um bruxo do mal para salvar o mundo. E essa bruxa era conhecida como Life Maker, ou a maga do começo. Porém, com ela derrotado, seu espírito acabou possuindo o corpo de Neji. E a determinação dele manteve a bruxa afastada pelos últimos 20 anos. E finalmente, a parte importante que Yukihime quer dizer a Touta é que ele não nasceu como as pessoas comuns. A verdade é que o Touta foi criado a partir dos genes de Neji, o que significa que o Touta é apenas um clone melhorado dele. E na manhã seguinte, para animar o Touta com a notícia chocante, os titulares de Yuki então dizem a Touta para participar de um torneio de artes marciais na Academia Mohara. E na primeira partida, o Touta acaba encontrando um indivíduo camuflado muito forte. E depois que ele leva uma surra, mais uma vez o avô dele, Neji, aparece. E ele diz que quer levar o Touta até o topo da torre. E neste momento, Yukihime aparece para salvar Touta e revela a verdadeira identidade de Neji. E a verdade é que o corpo atual de Neji está sendo controlada pela bruxa Life Maker. Então os subordinados da Life Maker vieram ajudar a sua mestra. E os demais membros da Yukiholder também estão presentes para apoiar Touta. E aí nesse momento uma batalha entre os imortais acontece. E quando a equipe estava lutando contra o ataque psicológico da Life Maker, uma garota chamada Asuna aparece de repente para ajudá-los. E a Asuna revela que ela é a avó de Touta, pois o Touta foi criado na verdade não só a partir dos genes do Neji, mas também dos genes dela. E Asuna informa então ao grupo que acima dos subordinados da Life Maker, e também informa ao Touta que o seu verdadeiro poder vai despertar em 37 segundos. E ela é precisa desse jeito, 37 segundos. E eles então voltam à realidade seguindo o que Asuna lhes disse. Eles tentaram conter o inimigo até que Touta despertasse o seu poder. E nesse momento até o Fate foi ajudar o grupo do Touta. E depois de uma conversa sincera entre Yukihime, Fate, Touta e o verdadeiro Neji, Touta pôde finalmente despertar o seu verdadeiro poder depois da DR. Mas mesmo assim ele ainda não consegue derrotar a bruxa primordial, a tal da Life Maker. E embora ele tenha conseguido acertar alguns golpes nela, o Touta acabou sendo golpeado por trás por um inimigo, que feriu ele gravemente. Contudo, a verdade é que os esforços dele não foram em vão, e o poder de Touta então é finalmente ativado e envia Neji para outra dimensão. E ali seu avô se reencontra finalmente em paz com seus amigos e amantes, e cada um deles desperta um pouco da memória do passado de Neji. Em essência, as memórias que Touta viu
antes eram memórias de todos. Ou seja, Touta foi criado a partir do transplante dos genes de todos mais poderosos. E eles então foram ajudando o Neji a se lembrar de tudo. E assim, com a ajuda de todos do passado e do futuro, a Life Maker não pôde fazer nada além de aceitar a derrota. E depois que tudo está resolvido, Fate então retorna ao topo da torre. E a organização Yuki Holder também voltou às suas operações normais. E aí mais tarde o Touta tá com a confiança lá no teto e ele então decide se declarar pra Yukihime. Porém ele acaba sendo dispensado pela sua mestra porque ela na verdade sempre amou o bisavô dele. O cara tomou um fora pro bisavô, nunca vi isso na minha vida. Mas ela não pôde deixar então de se sentir comovida com a sua confissão. E bem, o final é um pouco maluco, não é mesmo? Mas eu acho esse anime um shonen do bom shonen. E com isso eu quero dizer que ele tem poder, tem transformação, é anime de lutinha, mas é o tipo de anime que eu adoro. Tem muita gente que gosta de pagar de intelectual vendo anime, né? Eu gosto do anime se ele for bom, pronto. Não tem isso de história rasa, de não sei o que, importa a história ser boa e ter ação. Mas enfim, comentem aqui se vocês gostaram desse recap. Se você gostou do anime, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Aliás, deixa um comentário aí se você quer que eu traga também um recap da primeira parte, né, do anime do avô dele, o tal do Mahou Sensei Nejima. Mas enfim, agora o tio Bruce vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal que é de graça e em troca eu prometo te apresentar muito anime brabo. E a gente se vê então no próximo vídeo falando dos melhores animes, fechou? Obrigado por ter assistido, é nóis, valeu!